Homem de dores, dores causadas por um amor incomparável. Você precisa conhecer essa história. Nem tudo está perdido. E o encerramento da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. E hoje eu estou extremamente feliz. Os textos que vamos estudar são esses que estão aparecendo aí na tela. Eu quero começar pelo livro do profeta Isaías. E eu estou extremamente feliz porque o texto de hoje é um dos mais belos da Bíblia, das Escrituras. Aponta definitivamente para o sacrifício de Cristo na cruz, para o plano perfeito de Deus. Todo o estudo de hoje de Isaías é belíssimo. No 52, rapidamente aqui, tem uma poesia belíssima. O Senhor está falando para Sião. É uma verdadeira declaração de amor. Deus os lembrando do porquê eles passaram por aquilo, do porquê Deus permitiu tudo aquilo, mas Deus também está falando do amor dele por aquele povo e dizendo: eu vou cuidar de vocês. Eu prometi, eu vou cumprir. Ele mostra, ele fala as promessas dele, o que ele tem planejado, o que ele já tem preparado para eles. E faz questões como: quem são vocês para temer o homem? Ele fala que viu que Sião foi totalmente degradada, que foi humilhada, que eles estavam como alguém deitado e as pessoas passando por cima, e que Deus ia mudar tudo isso. Então o Senhor está sempre naquele equilíbrio de justiça, mostrando que viu tudo o que eles fizeram, viu toda a rebeldia deles, mas continua os amando. Deus diz coisas do tipo: por um breve tempo eu me irei contra vocês, mas eu estou agora acolhendo vocês e devolvendo, restaurando tudo que vocês perderam e de forma ainda maior. É lindo demais, você precisa ver esse texto. Mas vamos nos focar no capítulo 53. O capítulo 53 é o texto onde realmente mostra que Isaías era o profeta messiânico. Deus fala de um servo dele que se levantaria. Nos capítulos anteriores, Deus apresenta a pessoa, a figura de um servo. Seria alguém que iria restaurar, levantar para lutar em favor de Israel, e ele esperava que o povo dele tomasse esse posicionamento. Mas o povo acabou se perdendo, acabou se entregando aos ídolos, e por isso vemos Isaías tantas e tantas vezes relembrando o povo, através de Isaías, Deus falando que ele, Deus, é que fez todas as coisas. E é por isso que Isaías reforça tantas e tantas vezes sobre os ídolos criados por mãos de homens, porque o povo de Deus se perdeu nisso daí, esqueceu quem era Deus. Então o Senhor está a todo tempo falando: eu sou Deus, eu sou o Senhor, fui eu que fiz, fui eu que criei. E então chega o tempo que Deus mostra para aquele povo: virá alguém. E o interessante é que o livro do profeta Isaías foi escrito pelo menos 700 anos antes dessa profecia se cumprir. Mas a promessa de Deus era para o povo dele, era para a nação de Israel e que se estendia a toda a humanidade. Por isso estamos aqui. Deus prometeu o Messias, o Salvador, o Redentor. E esse Messias é apresentado como homem de dores. Um homem que foi rejeitado, desqualificado, humilhado, injustiçado, que pagou um preço, levou uma culpa que não era dele. O texto de Isaías mostra claramente tudo o que Jesus viveu naquela cruz, todo o processo dele antes da cruz, o porquê ele foi parar naquela cruz. Deus enviou um restaurador, um justificador, para que o pecado daquele povo que estava ali ouvindo a profecia de Isaías fosse perdoado, que aquele povo fosse resgatado e todo o povo de Deus fosse resgatado. Nós fomos alcançados por essa promessa que já se cumpriu. Jesus já veio, já morreu, ressuscitou, está vivo. Mas ele foi sim homem de dores. Ele não apenas morreu naquela cruz, mas ele passou todo um processo antes
foi esvaziado de sua glória, ele apanhou, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, fora ele ter pago um preço do qual ele não era culpado, ele ter sido acusado de coisas que ele não fez. Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, pelas suas chagas fomos sarados. Designaram a ele a sepultura. E Isaías também fala do que Deus dará a este seu servo, que é o Messias. Toda a colheita que ele terá. E nós vemos isso também na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Paulo disse sobre isso, sobre essa colheita de Jesus em outras cartas de Paulo, e no Novo Testamento inteiro a gente vê muitas vezes, inclusive citando o profeta Isaías, um dos profetas mais citados no Novo Testamento, e nisso você vê a veracidade das Escrituras, a coerência das Escrituras. Não tem uma ponta solta, tudo foi cumprido, tudo que foi dito foi cumprido. Essas dores que Jesus sofreu, este homem de dores, essas dores foi por amor, foi por obediência. Ele obedeceu ao Pai, ao desejo do Pai. Era do desejo de Deus que o Filho passasse por isso. O versículo 10 do capítulo 53 mostra isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, verá-se prolongar os seus dias. E aí Isaías vai narrando o que vai ser feito do Messias e a colheita dele. Nós somos essa colheita, nós somos a herança do Senhor. As dores de Jesus, as dores desse homem de dores, foi por amor ao Pai, por obedecer à vontade e ao desejo do Pai, por amor a nós, para nos salvar, nos resgatar. Ele viveu todas as dores para que hoje, quando você sentir dor, ele saiba exatamente o que você está sentindo. Não há ser humano que sinta dor maior do que a Jesus sofreu primeiro. Ele se compadece da sua dor. Ele vê a sua aflição e ele entende, ele é o único que entende exatamente a sua aflição, como ela é e como você sente, e até mais do que você sente. Ele conhece a origem da sua aflição. Ele viveu na pele, ele viveu na carne, mas ele ressuscitou, está vivo para te dar alívio, para te dar descanso. E ele te chama para esse alívio e para esse descanso. Ele bate a porta do seu coração. Deixe ele entrar. Ele vai sentar e cear com você. Ele vai se alegrar com você, levar alívio ao seu coração. Relacionamento do homem com Deus. Esse é o plano perfeito do Criador. Foi para isso que Jesus, homem de dores, deu a vida dele naquela cruz. Salmos 119. A sessão de hoje chama Dalet. Nem tudo está perdido é o tema da sessão. E sabendo que nem tudo está perdido, o salmista já começa o texto dizendo: vivifica-me, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondestes. Me ensinas a tua palavra, me ensina a tua lei, o teu decreto. Faze-me com que eu entenda os teus decretos, as tuas leis, para que eu ande em retidão e vá bem. A minha alma se esvai em tristeza, me ensina a tua palavra. O salmista entende que nem tudo está perdido, que apesar de sua angústia, de sua tristeza, do cenário que ele vê, na palavra de Deus tem conforto, tem resposta, tem ensinamento que vai guiar os seus caminhos. E entendendo as suas limitações, o salmista pede que o Senhor amplie o seu entendimento, que o Senhor abra o seu entendimento. Ele diz que percorrerá os mandamentos do Senhor quando o Senhor ampliar o seu entendimento. Essa é uma oração que eu e você devemos continuar fazendo. Todas as vezes que você estudar as Escrituras, peça ante ao Espírito Santo, que foi enviado por Deus para te ensinar. Peça, Espírito Santo, me ensina, abre o meu entendimento, me ajuda a compreender o que o Senhor está me ensinando aqui. Não tem como ler as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. É o único livro onde o autor está com você, te ensinando a compreender. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses.
encerramento da carta aos Colossenses. Foi uma carta bem curtinha e Paulo conclui essa carta fazendo algumas observações, dando alguns nomes de pessoas que estão com ele, que estão na caminhada com ele. Ele está referenciando esses irmãos. Entre eles está Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos e escreveu o Evangelho de Lucas. Paulo fala Lucas, o médico amado, fala de Epáfras, fala dos irmãos que estão com ele, que não são da circuncisão, e diz que são poucos os que não são da circuncisão e que se mantêm ali com ele. Mas antes disso, Paulo vem falando da sequência do texto anterior, onde ele dá orientações que já foram dadas em outras cartas. Paulo repete isso aos irmãos de Colossenses. E no texto de hoje ele aconselha também aos servos e pede para que os servos entendam que eles estão servindo ao Senhor Jesus e não ao homem. E que todo aquele homem que faz o mal vai colher esse mal. Então ele está falando agora do chefe, dos chamados senhores, e ele diz que é para os senhores entenderem que acima deles está o Senhor, e que se ele não tratar como deve o seu servo, ele vai colher isso. Então Paulo pede que os servos entendam que eles estão servindo a Cristo. Se de alguma forma eles forem injustiçados, continuem firmes, continuem fazendo de forma que agrade a Deus. Paulo instrui a não fazer de qualquer jeito, só quando está sendo observado pelos olhos do seu senhor terreno. O chamado matar serviço e mostrar serviço só quando o chefe está vendo, Paulo está ensinando isso. Entenda que não é para o homem terreno que você está fazendo, mas toda a obra, todo o trabalho você faz para o Senhor. Tem que ser para a glória do Senhor. E se você se sente injustiçado, saiba que Deus está vendo. E esse chefe vai prestar conta disso. Deixe com Deus, deixe na conta de Deus. E nas referências que Paulo faz, ele fala de Onésimo, um personagem bem interessante que vamos em breve estudar mais sobre ele. Paulo fala o nome de uma mulher e diz que ela recebe a igreja do Senhor na casa dela. É como se fosse hoje uma célula, que nós conhecemos, algumas igrejas chamam de célula. E essa irmã recebia a igreja do Senhor na casa dela. Paulo também a referencia, pede que ela também seja recebida, tratada com cuidado e com amor. E Paulo encerra pedindo que não esqueçam das algemas dele. Ele traz um conceito, um princípio de viverem sempre em oração, de não descuidarem da oração, de persistirem na oração, vigiarem. E então ele pede que não esqueçam também dele, que orem por ele, lembrem das algemas dele, e pede também que orem para que ele consiga propagar o evangelho ainda estando preso, ele consiga propagar o evangelho. Ele pede que orem a esse respeito. Paulo encerra a carta dizendo que de próprio punho ele a escreveu aos irmãos e pede que a graça do Senhor esteja sobre eles. Te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.